E aí, gente, como é que eu fiz assim com a mão? Nada a ver, né? Mas tudo bem. Vamos lá, vai dar certo. Deixa eu ajeitar aqui. E aí, gente, como é que vocês estão? Tudo bem? Ó, rapidinho o vídeo de hoje. Só queria conversar sobre algo que eu tenho pensado. Deus tem falado comigo. Semana passada eu tava lendo o livro de Lucas e eu passei pela história do filho pródigo, que é uma história assim que todo mundo conhece, a gente já leu 1 milhão de vezes. Então, assim, é a história de um filho que vira pro pai e fala: pai, me dá minha parte da herança que eu quero sair de casa. O pai pega, divide a herança para ele e pro irmão mais velho e entrega a herança pro filho mais novo. O filho mais novo sai de casa, gasta tudo que ele tem, gasta todo o dinheiro que o pai deu para ele, fica sem nada e depois ele volta para casa arrependido. O pai recebe ele e cuida dele. Aleluia, história de redenção, glória a Deus. Mas uma coisa que me chamou muita atenção foi que o filho usou a herança que o pai deu para ele para se afastar da presença do pai. Então, assim, há uma bênção que o pai deu para o filho, foi o motivo pelo qual o filho se afastou do pai. E isso ficou na minha cabeça, era algo que eu nunca tinha parado para pensar. E isso é muito forte. Às vezes, estou mexendo com a caneta aqui, né? Vou deixar ela aqui. Às vezes, algo que o pai faz por nós é um motivo pelo qual nós nos afastamos dele. E, cara, eu fiquei, tipo, viajando nisso. Por exemplo, às vezes você tá pedindo para Deus para passar numa faculdade. E aí, cara, Deus abre a porta, Deus te ajuda, você estuda, Deus te honra, você passa. Pô, entrou na faculdade. E aí a correria da faculdade impede que você tenha tempo com Deus, impede que você vá na igreja, impede que você ore, tá ligado? Às vezes você tá pedindo para que Deus te dê um emprego, para que Deus abra uma porta em algum lugar. E aí Deus te dá um emprego e o emprego rouba todo o seu tempo, toda a sua energia e acaba roubando também você da presença de Deus. E aí, cara, a gente volta pro que é mais importante, né? O que é mais importante para você? Pegar a caneta aqui de novo, ficar com ela na mão, viu? Que é mania. Mas o que é mais importante para você? Tipo assim, você está no emprego, você está numa faculdade ali, ou você conheceu o coração de Jesus. Eu não quero servir a Deus pelo que Ele pode me dar, ou pelo que Ele pode entregar, ou pelo que Ele pode fazer na minha vida, ou por quem eu posso ser, ou pelo emprego que Ele vai me dar. Cara, eu não quero servir a Deus só pelo que Ele pode fazer. Eu quero servir a Deus por quem Ele é. Sabe, eu não quero ficar conhecendo as bênçãos de Deus e não conhecer o coração dele. Cara, eu prefiro uma vida sem bênçãos, assim, sem portas abertas, mas uma vida de intimidade, de conhecimento do coração de Jesus, do que uma vida sem conhecer o coração dele e cheia de portas abertas. Não estou falando que a gente não tem que correr atrás das bênçãos, não estou falando que a gente não tem que pedir para ser abençoado, que é errado a gente pedir para passar em alguma prova. Não estou falando isso. Estou falando que esse não deve ser a nossa maior prioridade, esse não deve ser o nosso foco. E aí entra uma pergunta que eu queria te fazer: você se move por necessidade ou você se move por propósito? Porque se você se move por necessidade, a sua oração sempre vai ser: Deus, eu preciso disso. Deus, eu preciso daquilo. Deus, faz isso, faz aquilo. Preciso, me ajuda, me ajuda, me ajuda. Porque você sempre se dirige a Deus para que Ele sacie a sua necessidade. Como se Deus fosse um gênio da lâmpada do Aladim. Você, Deus tal, faz um jejum e aí Ele realiza os seus desejos. Gente, Deus não é um gênio da lâmpada. A gente tem que se mover por propósito, entender que por propósito, né? Entender que eu nasci para conhecer a Deus, eu nasci para ser amigo de Deus, para ter um relacionamento com Ele. Então esse é o meu propósito. E aí, descobrindo e vivendo o que Deus tem para mim, tipo, vivendo um relacionamento de intimidade com Ele, automaticamente também Deus vai me direcionar para viver a boa, perfeita e agradável vontade dele para minha vida. Então, eu não quero chegar para Deus cheio de necessidade, com uma lista cheia de coisas. Ó, Deus, faz isso, faz isso, faz aquilo, faz aquilo. Eu quero me relacionar com Deus como um amigo, como um filho, e aí entender aquilo que Ele já colocou para que eu faça. Tipo, não que Deus cumpra a minha lista de desejos, mas eu cumpri a lista de sonhos que Deus tem para mim. Não sei se você está entendendo, cara, mas isso é muito forte. A gente corre atrás das bênçãos de Deus e não do Deus da bênção. A gente está com Deus pelo que Ele pode fazer e não por quem Ele é. E o problema da gente... Caiu a caneta aqui, né? O problema da gente servir a Deus tem vários problemas, vários, mas um deles, de você servir a Deus pelo que Ele pode fazer, é que quando Ele não fizer, tu vai ficar frustrado, entendeu? Quando Ele não te der o que você quer, tu vai abandonar a sua fé, porque você vai achar que Deus não é bom, porque na sua cabeça a bondade de Deus está em Ele te abençoar, em Ele abrir uma porta, em a sua vida ser boa. Mas na verdade, a bondade de Deus não se manifesta só quando tudo dá certo. A bondade de Deus se manifesta na presença de Deus ao nosso lado o tempo inteiro. Bênção para nós é aquilo que Deus nos dá, é aquilo que Deus faz, é aquilo que Deus nos abençoa, né? Bênção. Mas bênção para o povo judeu é simplesmente ter a presença de Deus
o tempo inteiro do nosso lado. Então, cara, eu sou abençoado não porque eu tenho o carro do ano, moro numa casa legal e tenho um emprego bacana. Eu sou abençoado porque a presença de Deus está do meu lado todos os dias. Eu sou abençoado porque eu habito na presença do Senhor e todos os dias eu posso desfrutar dela. E isso é ser abençoado. Tome muito cuidado, cara. A gente precisa muito analisar o nosso coração e as nossas intenções e as nossas prioridades, para que as bênçãos não roubem o lugar de Deus no nosso coração, para que aquilo que Deus faz, aquilo que Deus nos dá, não seja motivo para que nós nos afastemos dele. Cara, se Deus te der um barco, não use esse barco para navegar para longe de Deus. Se ele te der muito dinheiro, não use esse dinheiro para se afastar da presença dele, igual o filho pródigo fez. E se você hoje se encontra nessa posição de estar distante de Deus, porque ele te abençoou demais, porque ele é um bom pai, ele te deu o que você queria, mas aí você acabou perdendo a intimidade com Deus. Se você se encontra nessa posição, cara, faz igual o filho pródigo, volta para casa, volta para a presença do pai, sabe? Entenda que não há nada mais valioso do que estar perto e conhecer o coração de Jesus. Se arrependa, peça perdão e volte, porque ele é um bom pai e da mesma forma que ele tem prazer em te abençoar, e ele também tem prazer em receber filhos de volta e dar uma festa igual ele fez, igual o pai fez com o filho pródigo lá na parábola de Lucas. Show? Então, espero que Deus tenha falado com você aí. Deus abençoe. Eu fiz um podcast também falando um pouco sobre esse tempo. O podcast está um pouco maior, então eu falei um pouco mais detalhado. Se você quer ouvir um pouco mais sobre isso, eu vou deixar o link do podcast aqui na descrição. E é isso aí. Deus abençoe e fica com Deus. É nóis. Compartilha o vídeo também, dá like, né? Essas coisas de YouTube. E se inscreve no canal. E agora sim, tchau, fica com Deus.